falamos em modernização da agricultura ou em agricultura moderna, estamos nos referindo ao uso de tecnologias na produção agrícola, um processo que passou a ocorrer de forma mais intensa a partir da segunda metade do século XX. A agricultura moderna, ela se diferencia do modo de produção tradicional, que ele é um pouco mais dependente da natureza, da força de trabalho humano e dos animais de carga para realizar as atividades envolvidas na produção. O emprego das tecnologias modernas na agricultura envolve a utilização de máquinas, equipamentos, instalações modernas, ferramentas típicas de propriedades voltadas ao agronegócio. Se atualmente o uso de tecnologia é comum na agricultura, em um passado não muito distante, a realidade ela era diferente. E o modo de produção tradicional predominava no mundo. O grande salto para a modernização da agricultura ocorreu após a década de 1960, durante um período de grandes avanços científicos, que ficou conhecido como Revolução Verde. E essa Revolução Verde provocou várias mudanças na produção agrícola. Entre todas essas mudanças, vale destacar algumas, como por exemplo, a mecanização do trabalho com a substituição do trabalho humano por máquinas, a utilização de sistemas de irrigação, a utilização contínua de fertilizantes químicos produzidos industrialmente desde o início do século XX e melhorados após a Segunda Guerra Mundial, a aplicação de venenos químicos, os pesticidas no controle de pragas agrícolas, plantio de sementes de alta produtividade desenvolvidas com técnicas de melhoramento genético e criadas para aumentar a produtividade. Então, a partir da década de 1970, os métodos de Revolução Verde foram amplamente adotados, impulsionando o agronegócio e provocando alterações no espaço rural de diversos países. Entre eles o Brasil, por exemplo. O modo de produção predominante passou a ser o do agronegócio, principalmente nos médios e grandes centros urbanos. A modernização da agricultura representou um grande aumento da produtividade agrícola global. No entanto, ela foi prejudicial a muitos pequenos produtores, que com seu modo tradicional de produção não tiveram como competir com as novas tecnologias do agronegócio. Porque pensa comigo, esses agricultores que utilizam toda essa modernização, eles acabam produzindo muito mais no mesmo espaço de terra que o agricultor tradicional. Esse que tem essa agricultura familiar, tá legal? Então pensa, se ele produz muito mais, muitas vezes até muito mais barato, ele acaba sendo muito mais competitivo, ou seja, ele acaba conseguindo vender muito mais, comercializar muito mais. E aí esse agricultor tradicional acaba perdendo um pouco de competitividade. Acaba ficando um pouco mais difícil dele fazer negócio, porque ele tem que vender o produto dele um pouco mais caro, ele consegue entregar menos do que esse produtor do agronegócio. Então acaba ficando um pouco mais difícil esse lado do comércio, tá legal? Isso e a mecanização do trabalho no campo contribuíram para que muitas famílias se mudassem para as cidades, aumentando a taxa da urbanização global. Entretanto, as propriedades familiares não deixaram de existir e ainda são responsáveis pelo abastecimento das próprias famílias que trabalham ali nessa terra e por grande parte da produção agrícola em diversos países. Com o avanço das pesquisas genéticas nas últimas décadas, acabou modernizando ainda mais a agricultura e deu início à comercialização de alimentos transgênicos. As espécies transgênicas são modificadas geneticamente e possuem o material genético de outras espécies, com o objetivo de melhorar a produção agrícola ou a resistência dos cultivos às pragas. Atualmente, os cultivos dos transgênicos são comuns em diversos países, incluindo o Brasil. Os cultivos transgênicos podem levar a um aumento global na produção de alimentos, porém, por se tratarem de um avanço recente da ciência genética, as pesquisas sobre seus efeitos relacionados à saúde do consumidor ainda não apresentam conclusões significativas. E não se pode afirmar, portanto, se os transgênicos fazem bem ou mal à saúde. Atualmente, o cultivo de transgênicos é proibido em diversos países, e muitos ambientalistas alertam para o fato que espécies transgênicas podem causar impactos ambientais negativos, como por exemplo, a eliminação de populações naturais de insetos e de outras espécies de plantas. Então com isso eu encerro essa nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima!